Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por trás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivessem como pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Está vendo essa mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés, ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não destes o beijo de saudação, ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça, ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. Jesus disse à mulher: Teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vá em paz. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Cornélio e São Cipriano. São 2 mártires que viveram no século III. São Cornélio, Papa, São Cipriano, Bispo. E viveram numa época em que a igreja estava sendo perseguida. E durante a perseguição, lá dos primeiros cristãos, a gente imagina que os cristãos eram perseguidos e morriam como mártires. Que maravilha, que igreja linda, onde só havia heróis. Mas não é verdade. Ou seja, sim, havia muitos heróis da fé, muitos mártires, muitos morreram, mas é também verdade que muitos, diante da provação, sucumbiram, caíram, traíram a fé. São chamados lapsus. Lapsus em latim é cair, um lapso, uma queda. Os lapsi foram aqueles que eram perseguidos pelos romanos e traíam a fé de várias maneiras. Uns traíam a fé simplesmente fazendo o que os romanos queriam, ou seja, adorar o imperador. A única coisa que os cristãos precisavam fazer para viver em paz era ir lá na frente da estátua do imperador, onde tinha um vasilhame com brasas, pegava um punhado de incenso, jogava nessas brasas, pronto,
Agora não precisa mais ser perseguido. Bastava jogar um pouquinho de incenso diante da imagem do imperador, você já tinha sacrificado ao imperador, tinha feito um sacrifício de louvor ao imperador e reconhecido que ele era Deus, que ele era uma divindade. E de boa, estavam todos salvos. Quando você saía daquele pequeno sacrifício, passava numa banca, ali eles escreviam um certificado que você estava quites, era o chamado libelo, e com aquele libelo você podia exibir que você estava, quite com os seus deveres com o imperador. Evidente que isso é idolatria. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você chega e diz assim: mas padre, se oferecer incenso para um ser humano era pecado mortal, como é que nós católicos queimamos incenso e incensamos as imagens de Nossa Senhora, dos santos? Ele não está cometendo pecado também? Resposta: não. Por quê? Porque o que nós adoramos é Deus em Nossa Senhora. No imperador pagão, o imperador não era templo do Espírito Santo. Na missa, o diácono vai e incensa o padre. O padre é Deus? Não, mas tem Jesus no padre, sim ou não? Na missa, o diácono vai e incensa a assembleia. Vocês são Deus? Não. Mas Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, sim ou não? Então nós podemos incensar Jesus presente na assembleia, porque vocês também são batizados, e quem está em estado de graça tem Deus que habita no seu coração, a Trindade habita no seu coração. Então nós incensamos Deus que está presente. Agora, no imperador pagão, inimigo de Deus, eu não vou incensar essa criatura, porque Deus não está habitando lá. A Trindade Santa não habita no coração daquele pagão. E quando nós incensamos Nossa Senhora, incensamos os santos, nós não estamos dizendo que eles são deuses, mas estamos dizendo que eles foram divinizados, no sentido de que Deus, na sua graça, habitou no coração deles aqui na terra, e agora no céu eles estão participando da glória de Deus como todos os santos. Nós adoramos Deus nas suas obras, naquilo que Ele faz, na sua presença como Deus que transforma a alma humana e faz a alma humana capaz de amá-lo. Então, só para entender que são dois gestos absolutamente diferentes. Nós nos ajoelhamos na frente da imagem de Nossa Senhora? Sim. Nossa Senhora é Deus? Não. Mas Deus está nela. E Deus merece que nós o adoremos nela. Mas padre, quando a gente se ajoelha diante de uma imagem, não é que a gente está venerando o santo? Sim, estamos venerando o santo está sendo venerado, mas Deus está sendo adorado dentro do santo, no coração do santo, porque Deus habita nos seus santos. Fecha parênteses, voltemos ao sacrifício feito ao imperador. Então, o que é que o Império Romano, o Estado Romano ditatorial exigia dos cristãos? Exigia que eles adorassem o imperador como o imperador, sendo uma divindade. E os cristãos sabiam que isso é um pecado de idolatria, que isso é um pecado mortal,
E para não cometer um pecado mortal, nós temos que estar dispostos a morrer, dispostos a derramar o nosso sangue, mas nunca, jamais fazer um pecado mortal. É isso que quer dizer o vermelho da casula que eu estou usando. Os mártires derramaram o seu sangue para não cometer um pecado mortal. E nós? Que raça de cristãos somos quando aceitamos cometer pecados mortais? Pois bem, então alguns cristãos caíam e ofereciam sacrifício a César, ao divino César, Divus César. Outros davam enganada, e eles iam lá, pagavam um dinheirinho para o funcionário e recebiam o libelo. Eles não tinham adorado César, mas recebiam um certificado de adoração, e isso também era pecado mortal. Por quê? Porque você não adorou o imperador, mas você aceita ser apresentado em público na sociedade com um certificado de que adorou, de idólatra. Você adorou o Deus falso, César? Adorei, aqui ó. Mas aqui no meu coração eu estou com os dedos cruzados dizendo, não valeu. Mas isso é um pecado de escândalo. Você está escandalizando as pessoas que estão pensando que você adorou. Entenderam o problema? Não é somente uma mentirinha. Está entendendo a diferença? Não é como alguém telefona na sua casa e diz, queria falar com o fulano, e você conta uma mentira, dizendo, ele não está. Isso daí é pecado venial. Não estou dizendo que não é pecado, mas você entendeu que é um pecado venial. Mentir é um pecado venial. No caso aqui, não é questão de mentir somente, é questão de você publicamente escandalizar as pessoas, dizendo que você fez um ato, um pecado mortal de adoração a um ídolo. Pois bem, quando a igreja descobria que essas pessoas tinham feito isso, também eles eram tratados como pecadores que cometeram um pecado mortal. Os que caíam e adoravam os deuses eram chamados lapsi, que caíram. Esses que davam migué e arranjavam um certificado eram chamados de libellati, porque tinha um libelo. Também tinha outro tipo de pecado. Os pagãos sabiam que para nós cristãos a Bíblia é importante, os livros sagrados. Naquela época não tinha a Bíblia como nós temos hoje, encadernada num volume só, com zíper, etc e tal. Naquela época, a Bíblia era uma biblioteca, ou seja, para você copiar a Bíblia inteira, tinha vários volumes, era tudo à mão. É por isso que se diz as Sagradas Escrituras, os livros sagrados, e a palavra Bíblia é um plural, Biblion é singular, o livro, Bíblia são os livros. Pois bem, os romanos iam lá atrás dos líderes. Você é um leitor, você é um acólito, você é um padre, você é um bispo, entregue os livros. E se você entregava os livros, esse era
um pecado mortal também. Ah, que é isso, padre? O cara vai lá, chega na minha casa, pede para entregar a Bíblia, eu entrego, qual o problema? Depois compro outra. Sim, mas hoje em dia está fácil. O problema é que naquela época, para copiar a Bíblia dava muito trabalho, e se você entregava os livros, a igreja ia ficar sem Bíblia. Era muito fácil acabar com todas as Bíblias da face da terra, porque eram poucas cópias, e os romanos sabiam disso. Portanto, era um pecado gravíssimo, era um pecado mortal, era um pecado tremendo entregar ali a Bíblia para os romanos, e esses eram chamados de traditores, aqueles que tinham entregado, e era também um pecado mortal. Pois bem, então eu estou dizendo isso para vocês entenderem que na época dos mártires, dos grandes santos, havia gente que pisava na bola e cometia pecados mortais. E aí? Bom, e aí a igreja não tratava essas pessoas com a simplicidade e a facilidade que nós tratamos hoje. Hoje você comete um pecado mortal, entra na fila da confissão, vai lá, recebe a absolvição, boa noite. Naquela época, a igreja recebia a confissão da pessoa, o bispo dizia: olha, então muito bem, você traiu, você vai fazer 5 anos de penitência, vão ser 5 anos a pão e água, vestindo sacos, ficando lá na porta da igreja na hora da Eucaristia, você não vai entrar junto com os outros, vai ficar de joelho lá no fundo, fazendo penitência como pecador. Daqui a 5, 10 anos você volta. Fez a penitência? Muito bem. Aí o bispo dava a absolvição. Esta atitude era tida por algumas pessoas como laxa. A igreja que dava o perdão para estes lapsi, para esses libellati, para esses traditores, nossa, vocês estão perdoando esses cafajestes, vocês estão perdoando esses traidores, esses idólatras, e muita gente ficava escandalizada porque não queria. Não, eles têm que ficar sem perdão. E o Papa Cornélio e o bispo Cipriano defenderam e disseram: não, é um sacramento da igreja, é o sacramento da confissão. Eles fazem a penitência e eles vão ser perdoados. Mas tinha um herege, Novato, lá na África, outro herege, Novaciano, lá em Roma, que combateram São Cipriano, combateram São Cornélio, dizendo: vocês são os relaxados, vocês são os traidores de Cristo, porque vocês estão deixando essa gentinha que pecou voltar para a igreja. São Cornélio e São Cipriano não eram laxos, eles exerciam a misericórdia de Cristo. Tanto não eram laxos que os dois depois morreram mártires e derramaram seu sangue. Na hora da provação, eles mostraram o quanto eles amavam Jesus e não traíram. O evangelho de hoje, Jesus perdoa a pecadora arrependida. Esse evangelho nos serve para nos lembrarmos que dom, que graça extraordinária é nós podermos, como a pecadora arrependida, chorar aos pés de Jesus e receber o perdão no sacramento da confissão. Nós temos que agradecer a Deus que nós vivemos num tempo em que a igreja foi
amadurecendo o seu caminho penitencial, a sua forma de administrar o sacramento da penitência, e nós temos tanta facilidade para nos confessar. Existem alguns lugares do Brasil e do mundo onde a confissão ainda não está fácil. Pandemia, dificuldade de se confessar, etc, etc. Mesmo assim, gente, está mais fácil do que na época de São Cornélio e São Cipriano, que você vai lá, sei lá, você viaja 100 quilômetros, encontra um padre, se confessa e volta para casa com absolvição. No tempo de São Cornélio e São Cipriano, você ia lá, se confessava e tinha que fazer 5, 10 anos de penitência. 5, 10 anos depois você voltava e recebia a absolvição. Vocês estão entendendo que nós somos agraciados? Mas padre, por que é que a igreja era tão rigorosa assim? Vocês estão entendendo? Era a igreja dos mártires, era a igreja dos heróis, era a igreja dos que derramavam o sangue por Cristo. Então, a igreja levou um tempo para amadurecer a forma de administrar o sacramento da penitência. O sacramento existia, só que a igreja era bem mais rigorosa, e mesmo essa prática que para nós hoje parece rigorosa, para alguns passava por laxismo, tanto que os hereges não queriam nem isso. Novato e novaciano não queriam nem que depois de 10 anos recebesse a absolvição. São Cornélio e São Cipriano diziam: não, mas não pode ser assim também. Eles fizeram 10 anos de penitência. Então, vamos dar um grande glória a Deus, um grande obrigado, meu Deus, uma grande gratidão, quando você vira uma fila de confissão e um padre sentado no confessionário, à disposição para lhe dar a absolvição. Meu irmão, minha irmã, diga: oh, como Deus é amor, como Deus é misericórdia, como Deus é paciência, como Deus é perdão. Que bom que Deus iluminou a igreja para que ela amadurecesse a forma de administrar esse sacramento e nos desse tanta facilidade de nos reconciliarmos com Deus. A missa de hoje seja para agradecermos essa facilidade, mas não seja para implantarmos a facilidade de pecar e trair a Deus. Que o sacramento da confissão, administrado com tanta abundância e generosidade pela igreja, não nos sirva de pedra de tropeço para que nós cometamos pecados mortais. Que o sangue dos mártires nos recorde o que é um pecado mortal. Que o sangue dos mártires nos recorde que qualquer verdadeiro cristão prefere derramar o seu sangue do que cometer um pecado mortal. Que Deus ilumine nossas almas, nossos corações e nos faça enxergar a grandeza de sua misericórdia, mas também a seriedade do nosso arrependimento, do nosso propósito e da nossa emenda, penitência, para nunca mais voltar a ofender a Deus.